Eleições 2020 na Diário TV, dando voz aos candidatos aos prefeitáveis que concorrem ao posto máximo do governo municipal para assumir a partir de janeiro de 2021 para um longo período de 4 anos. Falo longo porque se a escolha for mal feita, esses 4 anos podem parecer muito mais. Então aqui na Diário TV você ouve os candidatos, ouve as propostas e daqui, inclusive, você pode cobrar o seu candidato. Olha só, eu vi na Diário TV que você falou sobre determinado tema, eu queria saber um pouco mais como funciona, como eu posso contribuir. Afinal de contas, a participação popular é fundamental. E o entrevistado de hoje é Luiz Ribeiro, do PSDB. Bom, Luiz, vamos ao segundo bloco agora com um tema relacionado à sua área, que é a saúde. O Luiz Ribeiro que é médico, então o segundo bloco, né, um tema muito vasto, né? Afinal de contas, a maioria do teresopolitano depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, quais são os projetos para esse munícipe, para essas pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde aqui em nosso município? Primeiro, um breve histórico, né? A saúde em Teresópolis já vinha muito ruim, já não é de hoje. Já vinha muito ruim já há muito tempo. E com a pandemia, realmente piorou e piorou demais. A pandemia trouxe à tona as nossas principais fraquezas. E quais são essas fraquezas? Eu acho que hoje, por exemplo, eu estive num bairro chamado Coreia, lá no Meudon, e a primeira pessoa que eu abordei foi uma senhora para conversar, foi uma senhora. Ela falou para mim o que é a realidade do dia a dia do cidadão teresopolitano que não possui plano de saúde, que é terrível. Ela chegou para mim e disse que estava com dor de estômago e estava com a endoscopia marcada já há 2 anos, esperando um telefonema que nunca veio. E eu afirmo a vocês que esse tipo de procedimento, a endoscopia, um procedimento de mais alto custo, passa por esses momentos o tempo todo. Não é experiência só dela, é experiência de milhares de teresopolitanos que precisaram ou marcar uma consulta, que às vezes demora 3 meses, 6 meses, ou marcar o seu exame, que demora, dependendo do tipo de exame, às vezes 1 ano. Tem alguns depoimentos no Facebook, por exemplo, que nos deixam realmente muito angustiados. Eu, como médico, me sinto impotente, às vezes, para poder resolver o problema das pessoas, porque eu não vejo o resultado do exame. As pessoas, às vezes, não conseguem nem mostrar o resultado dos exames. Eu digo, por exemplo, quando a gente vai marcar uma cirurgia. Quando você marca, eu sou cirurgião, quando você marca uma cirurgia, as pessoas demoram tanto tempo para fazerem os exames, porque elas não têm dinheiro para pagar, elas não têm condições de pagar, então elas demoram tanto tempo que, quando chegam com o resultado do exame, já estão vencidos, os exames já estão vencidos. Eu já não consigo mais fazer a cirurgia, justamente porque os exames têm uma validade. Por exemplo, o eletro, a gente considera válido por 6 meses. Passou de 6 meses, não tem mais validade. Então, a pessoa consegue fazer o exame de sangue mais rápido um pouquinho, a radiografia já demora bem, porque é tudo marcado por telefone, e o eletro, então, com risco cirúrgico, uma rede tem muito poucos cardiologistas, demoram muito mais. Então, quando junta todos os exames, a pessoa, tadinha, novamente demora 2, 3 meses para marcar a consulta, para você poder ver os exames, ela não consegue operar por causa disso, porque os exames já venceram. Esse sistema tem que ser abolido, absolutamente abolido. No posto de saúde, você já tem que sair, e é esse o nosso, talvez, um dos pontos básicos que nós vamos mudar. No posto de saúde que você consultar, você já vai sair com o seu exame e com a sua consulta de revisão, ou seja, a consulta que você precisa para levar o resultado ao médico, já marcados. Isso vai economizar muito em termos de gasto público, porque eu vou precisar fazer o exame das pessoas só uma vez, não vou ter que repeti-los, ou seja, fazer com que haja mais despesa para o próprio município. É o tipo da política que a gente pode chamar política boa de saúde, né? Quando você faz uma coisa dessa, você gasta muito mais do que realmente você precisaria gastar. Você vai marcar uma ultrassonografia, 6 meses. Vai marcar uma tomografia, ninguém sabe
né? E como eu estava falando, alguns depoimentos de Facebook e tudo mais, de pessoas pedindo ajuda, ajuda real. Tipo, uma pessoa colocou um depoimento que realmente me chocou. Ela disse que, um ano depois de ter pedido o exame da sua mãe, tocou o telefone, aquele telefone mágico, tocou o telefone. Olha, aqui é da Secretaria de Saúde, o exame da sua mãe está marcado. Só que a mãe já tinha falecido há 6 meses atrás. Então, é isso que nós precisamos evitar. Precisamos investir e investir pesado e drasticamente na questão da saúde preventiva. Nós sabemos e aprendemos na faculdade de medicina que a cada real que você gasta com prevenção, você economiza R$5 no tratamento. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, hipertenso, uma pessoa hipertensa. Se você tem postos de saúde familiares, UBS, unidades básicas, não importa. Se você tem isso perto da sua casa funcionando, e tem que funcionar direito, com médico, com agentes comunitários de saúde, com enfermeiros e enfermeiras formadas. Se você tem isso, o agente comunitário de saúde ele vai até a casa das pessoas, detecta quem é hipertenso, quem tem pressão alta. Eu vou tentar falar assim, as palavras que as pessoas conhecem. Pressão alta, hipertenso. Esse hipertenso fica registrado. Ela vai, 15 dias, uma vez por mês, ela vai medir a pressão dessa pessoa. Se a pressão subir, imediatamente marca a consulta com o médico, e o médico ajusta a dose da medicação. E depois ela vai controlar. Fazendo isso, você evita que o paciente tenha as complicações normais de um hipertenso que não toma o remédio de maneira efetiva, ou seja, ou de maneira contínua, ou de maneira adequada. Então, você tem um AVC. Esse AVC é o que as pessoas chamam de derrame. Ele pode ser um AVC hemorrágico, que é muito grave, pode ser um AVC isquêmico, que ele pode ser transitório ou não, mas vai deixar sequelas. Então, olha bem, esse paciente com AVC, ele vai ter que ser internado. Ele internado, você gasta muito mais no tratamento, muito mais nos cuidados, do que precisaria se você tivesse esse tipo de cuidado. E depois quando volta para casa, ele volta com sequelas. Ou seja, menos um trabalhador, menos uma pessoa, um trabalhador ativo, na maior parte das vezes. Outra doença que também não é difícil, é fácil de tratar, fácil de controlar, desde que você tenha postos de saúde funcionando, que você tenha unidades básicas de saúde funcionando, é a questão do diabético. O diabetes é uma doença terrível, porque ela atinge todos os órgãos do corpo humano, todos. Não poupa nenhum órgão do corpo humano. E, por exemplo, é muito comum acontecer, de repente, o diabético vai não controlado, daí a importância do agente comunitário estar sempre presente, estar sempre com as fitinhas medindo o açúcar da pessoa, estar lá ao lado para ver se está tomando a medicação de maneira correta, às vezes cortando a unha, acaba tirando um pedacinho. Esse pedacinho vai se transformar numa ferida que pode evoluir para uma amputação. Primeiro de dedo, depois do pé, depois da perna. São complicações terríveis. E fora os entupimentos, que a gente chama de obstruções e oclusões arteriais, que acontecem no diabético. O diabético pode ficar cego, o diabético pode ficar impotente, o diabético pode ter as doenças renais, que são terríveis, e você vai comprometendo vagas, por exemplo, na hemodiálise de pessoas diabéticas que podiam ser, com essa prevenção, não chegar a esse ponto de ter que fazer hemodiálise e hemodiálise frequente. E vocês talvez não saibam, mas a hemodiálise tem que ser feita 2, 3 vezes por semana, às vezes até mais, dependendo da gravidade do caso. Tudo porque o diabético não foi controlado. Então, como a gente fala, a cada real que você investe em saúde preventiva, são R$5 em saúde, que você economiza em saúde assistencial. Fora isso, nós temos alguns problemas sérios que precisamos enfrentar. Os hospitais conveniados são ótimos, nós temos ótimos hospitais, eu cito aqui
o Hospital das Clínicas, a Beneficência Portuguesa, o Hospital São José. Antigamente, o Hospital do Hospital São José e o Hospital das Clínicas eram portas abertas. Quer dizer o quê? Eram UPAs, funcionava exatamente a UPA, e eu posso dizer isso porque eu atendi durante 20 anos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, o que me deu uma experiência muito boa e fantástica, que eu quero aproveitá-la e vou aproveitá-la. Essa experiência é você atender a pessoa, atender o paciente. Se ele precisar internar, ele subia. Ele não ficava ali nas macas ou nas cadeiras, ele simplesmente subia para a enfermaria. Ah, não tinha vaga. A ambulância própria do Hospital das Clínicas levava para outro hospital, ou o Hospital da Beneficência, ou o Hospital São José. Importante demais, isso mostra a importância de você ter outras portas abertas, ou seja, lugares onde as pessoas com patologias são acolhidas. E aqui em Teresópolis, hoje, só a UPA faz isso. E, por isso, essa dificuldade das pessoas serem atendidas, de serem transferidas, de estarem lá, às vezes, 1 semana, 2 semanas, sentadas numa cadeira ou deitadas em macas improvisadas, causando um verdadeiro caos. O verdadeiro caos na saúde é isso. É quando você não consegue dar a chance dessa pessoa que foi procurar socorro e precisa de socorro ser atendida e ser direcionada para algum hospital. E agora, com o Covid, que chama de novo, mas já não é tão novo, eu acho que nós já temos experiência suficiente e a todo momento, não foi respeitado os protocolos internacionais de lugares que passaram por aquilo. Olha, o Brasil demorou mais do que a Europa, por exemplo, a ser atingida pela pandemia. Então, nós tínhamos que fazer o quê? Aproveitar a experiência de uma Itália, aproveitar uma experiência de uma Espanha e fazer protocolos efetivos, protocolos de tratamento, protocolos na questão do lockdown, na questão do lockdown parcial, na questão da abertura. E em Teresópolis aconteceu de uma maneira que era fácil naquele primeiro momento de controle. Nós tivemos uma médica que veio da Itália, contaminada, fez o teste. Naquele tempo, o teste demorava muito, que era um teste molecular, e ela deu 2 plantões. Nesses 2 plantões, ela teve contato com várias pessoas, vários pacientes internados, fez alguns partos, e depois, 15 dias depois, ela voltou com a notícia que estava contaminada pelo coronavírus. Ali era o novo, chamado novo coronavírus, ali já era o novo. Se toma atitudes reais, efetivas, que a ciência, isso é que é importante, toda medida ela tem que ser cientificamente comprovada, não pode ser achismo. Tudo que você fizer na saúde em termos de achismo, você causa tragédias, são tragédias familiares. Ali, você tinha que fazer o lockdown de 14 dias, de 15 dias, proibir a entrada na cidade, fechar tudo por 15 dias. Aí, realmente, você controlaria, como foi feito na Espanha, como foi controlada a epidemia na Itália, como foi controlada a epidemia na China. Tivemos a oportunidade e não aproveitamos. Depois, rapaz, alguma cabeça muito louca disse assim, não vamos fazer rodízio de CPF. Olha, sem comprovação científica nenhuma, o que aconteceu? As pessoas com CPF pares saíam. Quando voltavam para casa, contaminavam as pessoas que estavam isoladas com CPF ímpares. No dia seguinte, os CPF ímpares saíam e contaminavam as que não tinham sido contaminadas pelos CPFs pares. Ou seja, não foi à toa que Teresópolis sempre foi o epicentro e continua, infelizmente. De anteontem para ontem, por exemplo, nós tivemos 30 novos casos de coronavírus em Teresópolis. Você vê, o sol apareceu, a temperatura subiu, e mesmo assim nós continuamos sendo o epicentro da região serrana em termos de casos de coronavírus, por falta específica de uma política eficaz, uma política que garanta a você e a sua família realmente estar tranquilo. Fora isso,
aconteceram outras tragédias. Nós não tivemos condições de tratar dos nossos pacientes, porque a curva ascendente foi muito elevada, foi muito rápida. E o que aconteceu? Nós tivemos que transferir pacientes para outras cidades, para que lá fossem atendidas. Com toda a infraestrutura que nós temos, nós já tínhamos, se mostrou incapaz desse enfrentamento. Ou seja, quando você não faz saúde preventiva, quando você não toma as atitudes preventivas reais que funcionem, acontece o que aconteceu. Um número de mortos excessivo, pessoas que realmente precisaram e precisam até hoje de serem contempladas com um sistema de saúde que funcione, não foram realmente atendidas. Para isso, a criação do hospital municipal é importante para criar uma nova porta de entrada. Seria um pronto-socorro onde as pessoas seriam atendidas. Fora isso, a questão da mulher e da criança tem que ser enfrentada de maneira efetiva, para evitar que aconteçam casos simples de tratamento, tipo câncer de mama, câncer de colo de útero, e os centros de especialidades que hoje nós não temos, urologia, neuropediatria, neurologia, neuropediatria, a dermatologia, e vai para isso. São várias especialidades que nós temos que criar esses centros de especialidade. Candidato, realmente um tema muito vasto, né? Um tema amplo, a gente fala de saúde, todos os candidatos que passaram por aqui tiveram essa, entre aspas, dificuldade, né? Não dá para a gente resumir a vida do teresopolitano, da saúde local, somente em 15 minutos. Um tema muito difícil, a área de saúde, mas que precisa ser resolvido, né? A saúde, a gente fala aqui antes da eleição, a gente que trabalha com jornalismo aqui na Diário TV, no Jornal Diário, acompanha isso há décadas. É um problema que precisa ser colocado na linha de frente, ser trabalhado. E esse ano a gente teve essa pandemia da Covid-19 que mudou um pouquinho esses quadros. Então é um tema que já era difícil, mas que, começando o ano, quem for eleito no próximo domingo, dia 15, terá uma missão muito difícil pela frente. Esse foi o segundo bloco da entrevista com o candidato Luiz Ribeiro, do PSDB, e daqui a pouquinho o terceiro e último bloco aqui na Diário TV com o candidato Luiz Ribeiro, falando aí sobre outros temas escolhidos por ele, pelo candidato, sobre seus projetos para uma possível eleição no próximo domingo. Eleições aqui na Diário TV.